Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a série passo a passo do projeto Função Autonômica e aqui nós discutimos a sua jornada para entender como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para você entender o paciente logo de cara, logo na primeira consulta. Eu sou Friva Matuzzi, fisioterapeuta, osteopata, professor PhD e nesse episódio nós vamos falar sobre como o SNA, o sistema nervoso autônomo, é dividido. Tá? Então, existem várias possibilidades de divisão do sistema nervoso autônomo. Tá? Existem divisões em relação à função, existem divisões, na verdade, em relação à anatomia, localização, etc. E aí, a ideia é a gente construir um passo a passo disso junto com vocês. Então, olha só que interessante. A primeira divisão clássica, né, ela começa em simpático e parasimpático. A gente já comentou isso em alguns outros vídeos da série, mas acaba que fica importante a gente relembrar alguma dessas coisas. Você que não viu, pode ver os outros vídeos também. Mas não precisa correr lá para isso, a gente vai explicar alguma dessas coisas aqui para você. Então, a gente tem a questão do simpático e do parasimpático. Então, por que é dado esse nome? Simpático foi dado esse nome por conta que eles achavam que, na época, as doenças caminhavam por ele. As doenças iam pelo sistema simpático, elas caminhavam por ele. E ter alguma pequena coisa em cima disso. E, normalmente, esse simpático, ele estava localizado na região, opa, vou olhar aqui direitinho, na região da coluna, tá? Hoje a gente sabe mais especificamente que ele vai estar lá, normalmente, do nível medular, desde C8, a gente tem algumas fibras aí, deixa eu dar uma ajustada aqui, legal, somente de C8, e normalmente ele vai até a L2, tá? Então ele fica nessa porção aqui, tá? Então, essa aqui é, digamos assim, classicamente a área simpática. Tá? Então, eles verificavam que existiam os neurônios aqui nessa região, e esses neurônios dessa região, eles são do sistema nervoso simpático. Existe aqui em cima alguns outros neurônios, tá? Na região cefálica e alguns outros, deixa eu subir assim, da região sacral. Então, eles começaram a identificar que esses neurônios da região cranial e sacral, eles tinham, digamos assim, funções diferentes, não só como funções, mas como neurotransmissor diferente. Então, eles viram isso e começaram a identificar como um outro sistema. E como ele está ao redor do simpático, ele foi chamado de parasimpático. Olha que interessante, chamado de parasimpático. Então, tá aqui, os dois são chamados de parasimpático. E essa divisão, ela começou a ocorrer justamente por conta de uma estrutura que é super importante, que a gente chama de primeiro neurônio. Primeiro neurônio. Então, essa divisão que a gente tem aqui, ela só acaba ocorrendo porque você tem essa divisão baseada no primeiro neurônio. Tá? Então, o primeiro neurônio é que fez toda essa divisão entre simpático e parasimpático, principalmente em termos de localização. E a localização foi simplesmente o que deu o nome à criança, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, é como se eu tivesse um neurônio aqui, e vai de cima a baixo, e eu vou ter um grupo de neurônios aqui, tanto na área simpática, na área parasimpática do crânio, quanto nessa área parasimpática, vamos dizer assim, do sacro, tá? Então, com isso, ficou-se estabelecido que eu tenho um parasimpático, que nós chamamos de
cranial, tá? E eu também tenho um parasimpático que a gente chama de sacral, tá? Por que que os dois são considerados parasimpáticos? Não poderia ter um terceiro nome, sei lá, trisimpático ou unisimpático, enfim, não importa. Porque o neurotransmissor é o mesmo. E aí é que está o negócio. Então, repara, por que que ele é dividido assim? Primeiro, pela localização. Então, você já sabe que por conta da localização ser na coluna deu o nome de simpático e eles achavam que era por conta das doenças que caminhavam por eles. E aí, como eles acharam um ao redor, acima e abaixo, este para significa ao redor. Então, deram, a partir desse nome, deram parasimpático. E com isso, eles começaram a ver que existia um grupo que fazia funcionar no crânio e um grupo que fazia funcionar no sacro, tá? Então, existe um parasimpático que atua em vísceras cranianas, então, ele atua em vísceras craniais ou cranianas, tá? Vamos lá. No foco aqui. Aí, show de bola. Eu vou e volta aqui, ó. Aí, que massa. Vamos lá. Então, esse parasimpático cranial aqui, pessoal, ele atua nas vísceras cranianas, tá? E ele está, esse primeiro neurônio dele, está localizado no crânio, ok? Então, essa é a primeira divisão. E esse parasimpático sacral, que a gente tem aqui como termo, né? Meio esquisito aqui. Pronto. Esse parasimpático sacral, que a gente vai ter como outro termo, ele vai atuar, né, principalmente na região pélvica. E nessa região pélvica que ele acaba atuando, ele tem uma relação muito importante com alguns dos problemas comuns que a gente vê nos pacientes, que vão desde coisas de constipação até relações com a urina, questões de sexualidade, enfim. E tem uma série de atuações ali. Então, a gente tem o parasimpático atuando nas vísceras cranianas e nas vísceras pélvicas. Tá, mas está faltando alguma coisa, está faltando, né, algo entre o crânio e a pelve, quer dizer, o resto do corpo, tá? E vamos dizer assim, que esse resto do corpo, ele é dado por um outro parasimpático. Olha só que interessante. Esse parasimpático, ele pode ser classificado como parasimpático, que a gente chama, vou botar aqui, que a gente chama ele de visceral. Poxa, Felipe, como assim? Parasimpático visceral? É, um parasimpático visceral. E olha que interessante. Esse parasimpático visceral, ele tem uma função de atuar nas vísceras. Ele vai atuar nas vísceras que ficam, vamos dizer assim, entre a região cervical até, vamos dizer assim, uma determinada porção da pelve. Ou, melhor dizendo ainda, na cavidade abdominal. Nossa, que interessante. Então, eu não sabia que tinha tanto parasimpático assim. Tem. Então, ele vai ter um parasimpático, que é craniano, número 1. Eu vou ter número 2, um parasimpático, que é visceral, tá? E eu vou ter o número 3, tá aqui, ó. Vou pegar um parasimpático, que é sacral. Então, eu vou ter, em termos assim, localizatórios, eu vou ter um parasimpático craniano e outro sacral. Em termos de função, eu vou ter um parasimpático que é craniano, um parasimpático que é considerado visceral e um parasimpático que é considerado sacral. Tem 3 divisões a partir disso aí, tá? E é interessante saber essas divisões porque elas influenciam muito na função
e ela vai dar uma ideia do raciocínio clínico que você tem que ter utilizando o sistema nervoso autônomo como premissa. Tá? Então, isso aqui é fundamental de você estar sabendo. Tá? Por quê? Então, vamos dar um exemplo. Se você tem um problema envolvendo o parasimpático craniano, se você quer atuar ou no primeiro ou no segundo neurônio dele, você sabe a localização. Se você estiver atuando sobre um parasimpático, que ele é visceral, o primeiro neurônio dele está no crânio, mas o segundo neurônio dele não está no crânio. Então, é totalmente diferente. Então, é importante saber essas relações, né? Então, em termos anatômicos, vamos dizer assim, vamos lá. Vamos botar para cá esse negócio e vamos encaixar no passo a passo. Então, em termos anatômicos, tá? Vamos lá. Eu tenho em relação às localizações, termos anatômicos. Então, eu vou ter, vamos falar do parasimpático por enquanto. Eu vou ter o parasimpático, que ele é localizado no crânio, e eu vou ter o parasimpático que é localizado no sacro. Sacral e craniano, vamos pôr assim. Craniano e o sacral. Em termos anatômicos, tá? Eu tenho essas duas classificações aqui. E essa classificação, lembra, é uma classificação dada por conta do primeiro neurônio. É por onde o primeiro neurônio está localizado. Tá? Não quer dizer que a ação dele vai ser no sacro ou que a ação do crânio vai ser exclusivamente no crânio. É que o primeiro neurônio está localizado nessa região. Por isso que ele é chamado assim. Tá? Então, isso aqui a gente fala em termos de posição anatômica. Se a gente quiser falar sobre a função, que é o que a gente vinha comentando agora. Então, sobre a função, eu vou ter algumas outras classificações. Então, eu posso ter o parasimpático, que a gente chama de craniano. Eu posso ter o parasimpático, que a gente chama de visceral. E eu tenho uma terceira opção, que é o parasimpático sacral. Tá? E aí sim, aí quando eu falo esta relação, aí eu já estou pensando muito mais, por exemplo, em segundo neurônio. Principalmente nessas duas classificações aqui. Por que isso, Felipe? Porque eu tenho parasimpático que sai do crânio e atua no próprio crânio. Eu tenho parasimpático que sai do crânio e atua nas vísceras. Eu tenho parasimpático sacral ou pélvico, também pode ser chamado assim, pélvico, tá? Essa região, letra danada. Pélvico. Pélvico. Tá, pélvico. Que ele atua, em geral, na pelve, mas com alguma exceção ali, também atua um pouco na cavidade abdominal, tá? Na cavidade abdominal. Então, essa classificação aqui da área pélvica é sempre um pouco mais complexa, porque ela é um misto de primeiro e segundo neurônio. Primeiro neurônio ou segundo neurônio. Então, ele é um misto dessa classificação. Ele pode ser um pouco de um ou um pouco do outro. Então, quando você começa a entender bem isso, você começa a clarear os conceitos. Por isso que a ideia é passo a passo, ensinando desde o básico do básico. Então, ó, só para repassar, ó, nós temos sempre uma informação do sistema nervoso, ele sai de um neurônio, a gente já fez um passo a passo sobre isso, ele vem a informação para o segundo neurônio, e desse segundo neurônio, ele vai para o órgão efetor. Que diabo é o órgão efetor? É aquele órgão que vai fazer a ação que o neurônio mandou. Então, lembra, o neurônio aqui vai produzir um neurotransmissor
que manda essa informação até o segundo neurônio e o segundo neurônio manda para o órgão. Então, o que a gente tem comentado do parasimpático aqui? Que é como se eu tivesse aqui ó, uma classificação para o primeiro neurônio, tá? A gente colocou aqui mais em um zoomzinho aqui. Aí, garoto. Eu tenho uma classificação para o primeiro neurônio e eu vou ter, vamos dizer assim, uma classificação para o segundo neurônio. Então, o segundo neurônio, repara que ele está muito mais próximo da ação, do órgão que ele vai estar. E isso aqui é que é interessante, porque se eu entendo essas classificações por essa diferença, eu consigo entender onde é que eu mexo. Então, ele é assim, pode parecer meio bobo, meio básico isso aqui, mas ele é de fundamental importância, percebe? Porque se eu tiver um problema no primeiro neurônio, mesmo que alguns sintomas estejam lá no órgão efetor, eu preciso mexer na localização dele. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenha uma gastrite, e essa gastrite ela tem uma relação com o nervo vago. Ah, que legal. O nervo vago sai da onde? Do crânio, primeiro neurônio. E o segundo neurônio dele está onde? Bem pertinho do órgão. Então, repara, uma coisa é eu mexer lá no crânio e outra coisa eu tenho que mexer próximo do órgão. Olha como faz a diferença. Para quem trabalha na área de osteopatia, existe a osteopatia craniana e a visceral. Isso aqui já me dá a relação onde é que eu mexo em cada uma das áreas. Percebe? Então, é fundamental entender essa diferença. E aí, esse parasimpático que a gente comentou, que ele é visceral, ele é praticamente exclusivamente dado pelo nervo vago. Olha aí que legal. Então, vamos lá. Esse visceral aqui, ó, ele também pode ser chamado de vagal, porque ele é do nervo vago, que é o nervo que vai sair basicamente lá do crânio e vai passar pelo corpo todo num trajeto enorme. E, cara, esse é também, vamos dizer assim, uma, uma possível, um possível passo a passo de ser feito, né? Que seria esse trajeto do vago todo aí para vocês, tá? Mas tem assunto que não acaba mais, então a ideia aí colocando isso para você. Então essa ação vagal, ela vai sendo dada por essa questão mais associada a, a, ao parasimpático que atua sobre as vísceras. E aí vem uma informação interessantíssima aqui também, tá? Então vamos lá. Dessa divisão parasimpática, eu tenho que lembrar de uma coisa. Vou usar essa partezinha do desenho aqui, ó. Ó, a gente fala muito da informação sair do primeiro neurônio, bater no segundo neurônio e ir para o órgão efetor. Ok. Isso é uma ação que a gente chama de eferente. Porém, principalmente no caso do nervo vago, existe muita ação que é aferente. Professor, não lembro o que é aferente. Aferente é quando vem da periferia para o centro, ou seja, é a percepção que você tem. Então, você pode ter um problema aqui e muitas das vezes quem leva a informação é o nervo vago. Olha aí que interessante. Então, essa informação que é levada pelo nervo vago, ela é de fundamental importância para que você tenha a regulação das funções. Então, é como se o vago fizesse assim, olha, eu, eu faço a inervação, faço funcionar aquele órgão, mas eu também tenho um mecanismo de perceber como aquele órgão está e avisar o sistema. Aí o sistema central regula para mandar mais ação simpática, mandar mais ação parasimpática. Então, ele tem essa regulagem. E essa regulagem também, eu já comentei algumas vezes com vocês, né? Principalmente, acho, no primeiro episódio, que é o simpático luta ou fuga, que a gente
fala precisamente dessa relação mais associada com a parte mais central, né, que a gente acaba tendo. Então, existe aqui uma questão muito importante, que é essa questão da aferência do vago. Então, assim, o parasimpático ele tem essas divisões. Então, ele é dividido aí em craniano e sacral, anatomicamente. E por que ele é dividido nisso? Porque o simpático está lá no meio. Ele ficou par em cima e embaixo. Aí existem as funções. Dentro das funções desse sistema, eu vou ter essa função que eu já comentei, que para o próprio crânio, parasimpático craniano, para as vísceras, parasimpático visceral, que é o vagal. Então, ele é sinônimo, que é o que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu fazer o nome. Parasimpático visceral, ele é o vagal. Para quem tinha dúvidas sobre isso aqui, já mata isso. O parasimpático visceral, ele é o vagal. Tá? E o parasimpático do sacro, que ele vai pegar somente os órgãos pélvicos. E aí, em termos de função, né? Então, o vago, ele vai ter essa função tanto de ativar as vísceras ou inibir as vísceras, de acordo com, né, cada víscera, né, ele vai ter uma reação sobre isso. E se fala, tá? Se fala que é algo em torno assim, ó, seria a proporção de 20% para 80%. Vamos lá, é como se fosse 80% da função dele, ela é aferente. E 20% da função dele é eferente. Olha que louco! Então, você está querendo me dizer que é muito mais comum o vago ter uma função sensitiva do que uma função efetora? É isso aí, cara. Então, aqui, ó, ela é aferente, basicamente, em 80% dos casos, não dos casos, mas 80% da função, e eferente em 20% das funções. Então, isso é muito interessante. Então, o vago ele é praticamente um nervo sensitivo. Olha que interessante. E ele vai dar muito dessa sensibilidade visceral, tá? Então, essa aqui é uma questão bem interessante. E, falando um pouquinho agora do parasimpático sacral, e, cara, o passo a passo está indo praticamente só para o parasimpático. Eu vou ter que fazer como é dividido para o sistema simpático, pelo jeito, né? Que já estamos avançando aí no tempo, tá? A gente faz um só para o simpático também, bom que fica bem específico, fica bem detalhado aqui para vocês. E o parasimpático pélvico. Olha que interessante que é o parasimpático pélvico. Enquanto que o parasimpático vagal, visceral, que é basicamente muita aferência, pouca eferência, essa pouca eferência ele tem, digamos assim, uma ação muito voltada ao metabolismo, a você fazer com que os órgãos funcionem, etc. Tá? Quando a gente fala do parasimpático sacral, primeiro que ele já não é um nervo, ele é uma série de nervos, é um emaranhado de coisa. Então, como não consegue dividir tudo, ou, enfim, ter esses nomes todos não fazem muita diferença para a gente nesse momento, tá? Ele é esse emaranhado de coisas. E nisso ele tem uma função muito interessante, que a principal função dele é esta palavrinha aqui, ó, que eu vou escrever, e eu quero que vocês lembrem muito. O parasimpático sacral tem muita relação com eliminação. Então, assim, duas das funções primordiais desse parasimpático sacral é eliminação, ou, por exemplo, urina ou das fezes. Então, olha que interessante, quer dizer, urina e fezes são duas funções primordiais no corpo, que é dada por um reflexo. E o reflexo é mediado pelo parasimpático sacral. Então, várias pessoas que têm problemas
nesses reflexos, o tratamento tem que ser feito nessa área, ou estimulando, vamos dizer, esse nervo aí a estar trabalhando, ou porque esse nervo foi cortado, enfim, por algum motivo aí. Mas ele tem essa relação muito importante, que é a questão do parasimpático sacral. Basicamente, eliminação. Então, assim, se eu pensar lá no intestino, a gente vai ter o intestino grosso, e talvez eu já tenha feito algo assim, intestino grosso, e alguma coisa assim, ó. Aqui, seco, cólon ascendente, flexura hepática, cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide reto. Mais ou menos desta porção aqui, e isso varia bastante, né? Isso varia bastante. O parasimpático sacral, ele vai inervar essa região aqui, tá? Ele vai inervar essa região e vai inervar a bexiga, vai inervar o útero nas mulheres, a próstata nos homens, né? Ele vai fazer uma série de inervação nessa região. E essas inervações nessa região que vai dar basicamente suas funções de eliminação, tá? Uma das exceções que existe, e é uma exceção mesmo, isso deixa para o meu próximo passo a passo, que eu vou falar então da divisão do simpático. O simpático também tem algumas das divisões dele, tá? E, bom, então, basicamente, o parasimpático, por exemplo, ele não costuma fazer a inervação das artérias. Tá, olha aí, ó. A gente falou muito das vísceras, falou das estruturas, mas, ó, a artéria. A artéria, em geral, o parasimpático não inerva, mas tem uma artéria aí que é uma exceção, tá? Que é a artéria peniana ou artéria clitoriana. Olha que interessante. Então, quem, digamos assim, é responsável por essa irrigação sanguínea é o parasimpático sacral, tá? Então, essa é uma relação assim interessante, porque é uma exceção, tá? É uma exceção. Então, a artéria, via de regra, ela não é inervada pelo parasimpático. As artérias são inervadas pelo simpático. E essa é a primeira deixa para o nosso episódio próximo. Eu vou gravar já, que como essa é dividido, e tem dois, que nós vamos falar do sistema simpático. Então, resumindo, nos nossos finalmente, o parasimpático, ele tem várias possibilidades de divisão. Deixa eu falar algumas aqui para vocês, das mais comuns, que é, primeiro, craniano e sacral, em termos do primeiro neurônio. Em termos do segundo neurônio, normalmente é craniano, visceral, sacral, tá? Explicamos o porquê dos nomes, etc. E essas relações. E já demos alguma orientação em relação ao vago, né? As funções aí principais dele, e do parasimpático sacral, que é de eliminação, ele vai eliminar as coisas. Então, quando a gente começa a estudar o sistema nervoso dessa maneira, eu começo a entender e não decorar, tá? Aí, o que você vai fazer? Aquelas tabelas que você pode achar no Google, qualquer lugar, com as vísceras e os órgãos, você vai começar a simplesmente construir a sua, ou só consultar. Tem uma dúvida leve, alguma coisa, vai lá e consulta. Não é para estudar aquilo. Estudar é algo assim, que você tem que ir, entender e, quem sabe, colocar num esquema, num desenho. Esse aqui, dos passo a passo, são mapas mentais, tá? E é isso.
E aqui nós vamos finalizando o conteúdo dessa aula de agora, da série Passo a Passo, Projeto de Função Autonômica. E eu sou Felipe Amatuz, professor, fisioterapeuta, osteopata, PhD. Nós vamos discutir mais nessa jornada aí de como transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta para entender o paciente. E aqui é o passo a passo, desde o zero. Beleza? E já eu vou fazer o nosso próximo vídeo, que é a relação e a divisão, né? Dando continuidade, a divisão para o sistema simpático. Até a próxima.